Para se entender, um dos conceitos mais importantes da física, especialmente em se tratando de sistemas termodinâmicos, devemos falar sobre contagem de estados. Sim, porque estamos agora nos referindo à grandeza física, entropia, uma grandeza física aparentemente um tanto quanto misteriosa e difícil de entender. Ora, o que nós vamos fazer aqui é explicar como é que se determina a entropia no caso de um sistema que é tratado à luz da física clássica. Ou seja, vamos falar da entropia clássica. Nós estamos aqui preocupados em definir a entropia de um sistema termodinâmico contendo N partículas, né? E podemos sempre pensar no caso de um gás, porque é muito mais fácil a gente entender neste caso, né? Ora, no caso de um gás, nós temos aqui moléculas em posições as mais distintas e velocidades também, de forma que cada partícula é caracterizada pelo vetor de posição, a iésima partícula, o vetor de posição RI, e o momento dela, PI. Ora, isso aqui caracteriza o conjunto de valores para I variando de 1 até N, caracteriza o estado microscópico do meu sistema. Então, um estado é caracterizado pelo conjunto R1, P1 para a primeira partícula, R2, P2 para a segunda partícula e assim por diante. Rn, eu tenho N partículas, Pn. E assim eu caracterizo o estado clássico. Ora, para cada conjunto de coordenadas no espaço de fase, eu tenho, portanto, 6 N componentes. Isso caracteriza o estado microscópico de um gás contendo N partículas. E como é que eu defino a entropia desse sistema aqui? Ora, a entropia é definida a partir de 1887, num trabalho de Boltzmann. Nós temos uma definição precisa do que seja a entropia. A entropia é igual a K vezes o logaritmo natural do número de estados acessíveis para uma determinada energia. Assim definimos a entropia. O problema todo é como é que nós determinamos esse número de estados. Esse é o problema que vamos agora atacar. Como é que eu determino esse número de estados acessíveis ao sistema? Ora, já explicamos que para cada conjunto de coordenadas, nós devemos associar um estado.
Então, para cada conjunto, temos um estado. É claro que o estado é acessível. Se, por exemplo, eu tenho esse gás aqui num volume V, se as coordenadas correspondem a pontos no interior do volume V. Então, isso já começa a definir estados acessíveis. Por exemplo, no caso do vetor posição, as coordenadas, por exemplo, x, de qualquer uma das partículas, se eu colocar o meu referencial aqui bem no meio, deve estar compreendida entre A sobre 2 e menos A sobre 2. Deve estar nesse intervalo, qualquer que seja a coordenada. Um estado para o qual a coordenada x seja maior do que A sobre 2 ou menor do que menos A sobre 2, não corresponde a um estado acessível, já que nós estamos falando de estados em termos de coordenadas. Mas o que é muito importante é entender que a energia está definida para aquele sistema. Eu estou calculando o número de estados acessíveis quando o sistema é dotado de uma energia E. Ora, então vamos agora às definições precisas, o que não quer dizer que seja fácil calcular, né? Vamos fazer um exercício envolvendo o caso de um gás livre, mas mesmo nesse caso não é tão fácil calcular. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, vamos às definições, pelo menos isto, né? Ora, se nós tivéssemos, vamos só, por um momento, né, imaginar, né, um movimento de uma partícula apenas em uma dimensão, né? É claro que é só para ilustrar um pouco a ideia, né? Então, veja, se nós considerarmos um elemento de comprimento dx, nós poderíamos dizer, né, que nesse elemento de comprimento dx e considerando um intervalo de momento px tal que px esteja entre px e px mais dpx, de forma que nós estamos falando aqui de um elementozinho do espaço de fase. Ora, a menos de uma constante, e nós estamos chamando essa constante aqui de 1 sobre h, né? Mas não estamos considerando essa constante com um valor bem definido, mesmo porque nós vamos tomar o logaritmo e essas constantes, de certa maneira, até desaparecem, né? Porque nós vamos estar interessados em grandezas como a pressão, a temperatura, que envolvem derivadas, né? Ok, mas de qualquer maneira, para efeito de análise dimensional, eu tenho aqui 1 sobre h vezes dx dpx, de forma que eu poderia aqui dizer que o número de estados, quando a coordenada está entre x e x mais dpx, e o momento está entre px e px mais dpx, um elementozinho do espaço de fase, eu tenho esse, não estou levando em conta ainda
as restrições, mas, em princípio, esse número aqui vai me dar o número de estados, porque eu apenas estou considerando um comprimentozinho. Esse comprimento é basicamente o número de pontos ao longo do eixo real. E cada ponto é um estado. Cada ponto é um estado. Muito bem. Consequentemente, nós determinamos ou queremos determinar o número de estados, mas nós vamos definir esse ômega de E como sendo igual a uma integral, agora no espaço de fase, então colocamos aqui D3R1, D3P1, isto para a partícula 1. Fazemos a mesma coisa para a partícula 2 e assim por diante, até a partícula N. É claro que aqui eu tenho 1 sobre H elevado ao cubo, então 1 sobre H elevado à potência 3N. Esse H é a constante de Planck, porque se eu multiplicar dx por dpx, nós vamos obter uma grandeza que tem uma dimensão, e o número de estados não tem dimensão. Então, dpx dividido pela constante de Planck me dá um número adimensional, que é o número que eu quero. Então, H elevado a 3N. Agora, veja, nem todos, essa soma aqui, essas integrais, elas são limitadas. São limitadas, porque eu não levei em conta aqui, a rigor, né, os estados acessíveis. Quais são os estados acessíveis? Bom, eu vou integrar dx1, por exemplo, de menos a sobre 2 até a sobre 2. Eu tenho uma restrição. Estou falando dos estados acessíveis. Portanto, eu preciso levar em conta aqui, né, o que são, essa integral aqui precisa levar em conta essa questão de estados acessíveis. Nem todo x dessa integral é permitido. Só alguns. Aqueles que cada molécula do gás tem acesso. Então, eu vou, por exemplo, para levar em conta os estados acessíveis, eu tenho que integrar, por exemplo, dx1, dx2, dx3, de menos a sobre 2 até a sobre 2. Agora sim, eu tenho que levar em conta os estados acessíveis, né? Eu contei todos os estados, aqui eu contei todos os estados possíveis. Agora, eu preciso levar em conta essa questão de quais são os estados acessíveis ao sistema. Portanto, eu agora faço essa integral levando em conta o quê? Levo em conta os estados acessíveis, integrando e em relação às demais coordenadas, você precisa impor que a energia, agora eu vou usar H para energia,
H de P, né, I e RI, né, porque H é função de PI e RI, P1, se quiser, eu quis P1, R1, P2, R2 e assim por diante. Então, nós vamos calcular esse número de estados agora impondo a condição de estados acessíveis, integrando o x entre menos a sobre 2 e a sobre 2, o y entre menos b sobre 2 e b sobre 2, e levando em conta também que ao integrar sobre p's, né? Aqui eu tenho então uma soma de pi's, por exemplo, pi ao quadrado sobre 2m, e indo de 1 até n, mais, né? Agora eu tenho energia potencial, né? Mas levando em conta, né, que H, nessa integral aqui, H deve estar compreendido entre, vamos determinar o número de estados que tem uma energia entre E mais DE, mais DE. De forma que entre E e E mais DE. Em resumo, essa grandeza física, ela é calculada, vamos chamar ômega de E, de tal forma que ômega de E é igual a 1 sobre H elevado à potência 3n, e agora vamos indicar assim, é uma forma bastante usual de indicar, né? Eu tenho aqui integrais de um produto de I indo de 1 até n, de D3RI, D3PI, né? E agora, além das restrições sobre os valores possíveis de R, eu preciso levar em conta que H deve estar compreendida, a energia do sistema termodinâmico deve estar compreendida entre E mais DE. É isto. Não é fácil, né? Claro, calcular essa grandeza, mas pelo menos é bom que a gente entenda, né, o que é essa grandeza física. Muito bem. Agora, esta aqui é um pouco mais difícil, às vezes, de ser calculada, essa grandeza física, né? É mais fácil uma outra grandeza que vamos definir agora como sendo W de E. Essa questão de notação às vezes é um pouco sutil, nós vamos definir assim, né? Mas nós vamos definir uma outra grandeza, e essa é mais fácil de ser calculada. Essa é mais fácil de ser calculada. Que é a seguinte: nós vamos definir W de E como sendo não o número de estados acessíveis ao sistema, estados tais que a energia esteja entre E e mais DE. Nós vamos definir aqui, fazer uma contagem de estados, definindo uma grandeza física, que é o número de estados acessíveis ao sistema para todo o intervalo de energias. Todo o intervalo de energias. Ou seja, para energia entre 0
e até um valor E. De forma que nós definimos essa grandeza física utilizando o mesmo tipo de integral que temos aqui. Temos, na realidade, que fazer uma integral, veja que isso não é nada fácil, né? Envolvendo 6n integrais, porque eu tenho 6n variáveis independentes. Isto não é fácil, né? Mas é para a gente entender o conceito, né, de entropia. Pelo menos, em princípio, eu tenho aqui uma forma de calcular a entropia. Porque eu estou determinando o número de estados acessíveis ao sistema quando ele tem uma energia entre E e E mais DE. Aqui não. É uma outra contagem. Porque essa contagem aqui é mais fácil de ser feita muitas vezes. É um número de estados disponíveis ao sistema, não para uma energia fixa, mas até um determinado valor da energia. Então, agora, aqui é para todos os valores da energia, tais que a energia seja menor do que E. E eu tenho aqui agora o mesmo tipo de integral a ser feito, portanto, integral do produto de I indo de 1 até N, de D3RI, D3PI. E essa grandeza aqui é W de E, né? O que é W de E? É uma outra contagem de estados. Eu estou contando agora os estados acessíveis ao sistema até a energia E. De forma que a energia pode ser, inclusive, um particular estado, né? Energia igual a zero. Só existe, na verdade, quer dizer, existe um estado, né, com energia igual a zero. Se o gás for um gás ideal, esse estado é um único, onde todas as partículas estão com um momento igual a zero. Muito bem. De forma que eu tenho aqui uma segunda grandeza física, uma outra contagem. Agora, é claro que essa grandeza aqui, que é o número de estados acessíveis ao sistema, quando o sistema tem uma energia entre E e E mais DE, então, ômega de E, é fácil ver que ômega de E é igual a W de E mais DE menos W de E. Menos W de E. Ou seja, e muitas vezes é mais fácil calcular essa grandeza, né? Então, calculada essa grandeza, eu determino esta desse jeito. Agora, como o DE é muito pequeno, é infinitesimal, porque na realidade o que a gente gostaria mesmo é de calcular o número de estados com energia exatamente igual a E. Mas é mais fácil calcular para para energia entre E e E mais DE. Muito bem. Ora, isto é aproximadamente, né, no caso de uma grandeza infinitesimal, é aproximadamente igual a dW de dE. E podemos denominar essa grandeza aqui, como fazemos muitas vezes, de sigma de E. É claro que essa notação aqui, inclusive, está a notação oposta àquela da apostila, mas isso não é muito importante em termos de notação, né? De forma que definimos a grandeza sigma de E
como sendo igual a dw de, e é claro que se eu tomar o logaritmo natural de sigma, como aqui eu tenho um produto, então eu posso escrever que a entropia é igual a K vezes o logaritmo natural de sigma de E. De sigma de E. Mas, quando o n é muito grande, muitas vezes, né, nós podemos também escrever S, como é o caso do gás livre, S é igual a K vezes o logaritmo natural de W de E. Isso aqui é uma aproximação válida no caso do gás. Ideal, né, vale essa aproximação. Então, esta aqui é uma forma de determinar a entropia, calculando uma grandeza que muitas vezes é mais fácil de ser calculada e muitas vezes, como é o caso do gás ideal, podemos tomar a entropia como sendo igual a K vezes o logaritmo natural de W de E. E com isso, então, nós apresentamos aqui o formalismo matemático que, na física clássica, nos permite calcular a entropia de um sistema clássico. É claro que o que é importante aqui não é efetuar as contas, porque as contas, em geral, mesmo no caso de um gás ideal, dão um bom trabalho. E a gente determina também só no limite que n tende a infinito, n muito grande, o que é razoável, né? Isso é bem realista na realidade. Mas o que é importante aqui é entender o conceito de número de estados acessíveis. E a entropia é definida a partir desse número.